Boa noite a todos, muita paz, que as vibrações do Mestre nos envolvam a todos. O desejo sincero de que esse estudo possa ser útil para a nossa própria transformação. Esse tema é um tema de estudo que é doutrinário e psicológico. E o Espiritismo, assim como as obras de psicologia espírita, podem fundamentar muito bem para a gente esse tema dos conflitos íntimos e do que a gente pode fazer para transformar, para sanear esses conflitos. Pensar em conflito é pensar exatamente em disputa, em oposição, em guerra. E existe verdadeiramente esse campo de batalha dentro de nós. Na maioria das vezes, nós carregamos na nossa mente esse campo com disputas internas, onde um lado nosso quer uma coisa, mas as nossas atitudes apontam para outra. Às vezes a gente fala que quer uma coisa, mas a gente vivencia e encontra como resultado coisas diferentes. Isso é porque ainda existe uma disparidade dentro de nós entre aquelas potências de pensar, sentir e agir. Porque o dia que nós conseguirmos direcionar essas três forças numa mesma direção, não haverá mais conflitos. O problema do conflito é exatamente porque tem uma setinha apontando para cada lado. E aí a gente fica dividido. É um reino dividido dentro de nós. E a gente falar de sanear, saneamento, tem a ver com limpar, purificar, tornar habitável, tornar agradável. É muito bom a gente poder se sentir nesse estado, porque nós carregamos o psiquismo que nós exteriorizamos para onde a gente for. Viver o céu ou o inferno não tem nada a ver com localização geográfica, tem a ver com esse estado íntimo dentro de nós. Então, nunca foi tão útil e tão importante trabalhar o autoconhecimento para que a gente possa trabalhar essas questões interiores, esses conflitos que se desenrolam dentro de nós, na nossa mente. A gente pode entender que esses conflitos íntimos, eles são de várias ordens, ou eles partem de várias origens, eles têm vários motivos. Talvez o primeiro deles seja o mais óbvio. Nós somos espíritos de terceira ordem. Então, quando a gente estuda no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz lá para a gente a categoria dos espíritos. E os espíritos de terceira categoria são espíritos imperfeitos. Então, a marca da imperfeição é o erro, é o fracasso, é a incapacidade. Só daí a gente consegue entender assim, uma grande parte dos nossos conflitos. É porque nós ainda somos imperfeitos. Mas tem mais coisas além dessas. É que também o fato de sermos imperfeitos desencadeiam atitudes equivocadas, que podem gerar culpas, que podem gerar mágoas. E aí então nós vamos somando os conflitos dentro de nós, porque nós temos conflitos conscientes que foram gerados nesta vida, que podem estar associados a traumas em algum momento da nossa existência, mas nós trazemos conflitos de outras existências, porque nós somos espíritos imortais, e o Espiritismo nos ensina sobre isso. Nós temos vivências de outras encarnações, nós temos vivências da erraticidade, que é o período que nós vivemos no plano espiritual, e algumas vivências no plano espiritual também são traumatizantes.
E se elas não tiverem sido trabalhadas antes da reencarnação, a gente reencarna trazendo essas marcas no nosso inconsciente. E a gente às vezes não consegue compreender. Nós temos conflitos em função das imperfeições inerentes às nossas dificuldades, ligadas ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade. Então, são conflitos que geram mais conflitos por causa do convívio, porque as nossas maiores dificuldades têm a ver com convívio, primeiro com a gente mesmo e depois com o outro. Então, a gente pode entender um exemplo muito comum de acontecer com muitas pessoas, que é o conflito da dificuldade de repente, falar não. Quantas pessoas têm dificuldade de falar não e, exatamente por causa disso, se sentem sobrecarregadas? Às vezes, no meio espírita, isso acontece muito. Por quê? A seara é grande e os trabalhadores são poucos. E aí, às vezes, os poucos trabalhadores têm que fazer muitos trabalhos. E aí nós vamos encontrar companheiros nossos, e eu às vezes me incluo nisso daí também, trabalhando assim vários dias da semana, fazendo tarefas, atividades, palestras e por aí vai. Porque existe, logicamente, a compreensão de que nós temos que trabalhar. E o trabalho é um caminho, a gente depois vai ver sobre isso, na questão da gente sanear os nossos conflitos. Mas a questão é que muitas vezes a gente gera um conflito por a gente não conseguir colocar limite. Então existe um lado nosso que quer atender aos pedidos, aos chamados. Existe um lado nosso que não quer desagradar. Só que aí o conflito está entre a necessidade de agradar e de atender, às vezes, a um dever, a um chamado, em relação à necessidade de cuidar de si. É um conflito. E as pessoas, mas como é que eu resolvo isso? Aprendendo a lidar com o sentimento de rejeição, porque existe por detrás disso um sentimento de não querer ser rejeitado. E para não ser rejeitado, existe todo um movimento e um esforço de querer atender e agradar. Aí a criatura não dá conta de falar não. Só que ela não fala não, e chega um momento que ela não consegue atender a tantas demandas, porque ela vai atender fora, aí os de casa vão falar assim, mas aqui, você está fora todo dia e a família, como é que fica? Você nunca participa em nenhum evento de família, porque você sempre tem tarefa, como é que pode uma coisa dessa? Eu escuto muito isso, de várias pessoas amigas, trazem essa questão. Então, muitas vezes, quando a gente se lança nas tarefas, é difícil a gente encontrar esse equilíbrio entre a vida familiar, a vida social e as atividades em relação à coletividade, que são super importantes e têm que existir. Enquanto tem gente que tem facilidade demais em falar não, fala assim, eu vou comprometer, se eu pegar uma tarefa um dia a cada 15 dias, né? Isso vai acabar com a minha vida social, como é que vai ser? Exatamente no sábado, como é que pode? Tem muita gente que não assume nada por causa disso, porque tarefa voluntária não é aquilo assim, do dia que eu estiver disposto eu vou. Não, é compromisso. Tarefa voluntária é compromisso, porque as pessoas passam a contar com você. Mas muitas vezes existe essa dificuldade de equilibrar. Então surge o conflito, né? Que é um conflito que a gente tem que conseguir sanar. Esse conflito ele é interno, ele não é externo não, viu gente? Porque na hora que a gente consegue resolver isso, aí a gente consegue falar assim, olha, eu só dou conta de tais dias da semana, os outros dias eu não dou conta de colocar mais. Aí a pessoa coloca esse limite. Então, Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, um livro muito legal, é um dos livros semelhantes aos de Joana de Ângeles, da série psicológica. Então, Joana de Ângeles, Hermance Dufour, Hamed,
eles têm livros que vêm trazer toda uma abordagem na psicologia ligada ao espiritismo, ou uma abordagem do conhecimento espírita que vem ser acrescentado com a visão da psicologia. Gente, é um casamento muito bonito, porque tem tudo a ver com a nossa vida. A psicologia é o estudo da alma, e a psicologia espírita é o estudo, da visão da gente enquanto alma de verdade, porque enxerga a gente enquanto espíritos imortais. Então agrega muito. Hermance Dufour, falando a respeito dos conflitos, ela diz o seguinte: os conflitos nascem do desajuste entre aquilo que a criatura quer, aquilo que ela deve e aquilo que ela é capaz. Então há um descompasso entre desejo, sentimento e escolha. Vocês escutaram? Então, existe o conflito entre o que a criatura quer, entre aquilo que ela deve e aquilo que ela é capaz. Ela está dizendo o seguinte: quando a gente, por exemplo, entra na doutrina espírita, nós aprendemos coisas novas, são conhecimentos que estimulam ao crescimento. É muito difícil alguém entrar na doutrina espírita e ficar confortável estacionado. Muito difícil. E aí o que acontece? Existe um eu real, que é o como nós estamos. Mas existe o eu ideal, que é aquilo que a gente mira, é o que a gente quer. Só que um está aqui e o outro está aqui. Aí a gente começa, de repente, a estudar, a gente vai adquirindo conhecimento. Aí a gente começa nas atividades voluntárias, a gente começa a fazer e a realizar. Aí, muitas vezes, existe uma ilusão e a gente acha que deu um salto quântico, porque a gente está estudando, aprendendo, e a gente já está fazendo tarefas. Porque, gente, o percentual de pessoas que dedicam uma parte do seu tempo ao trabalho no bem, infelizmente, ainda é muito pequeno. Então, quem faz ainda é uma minoria. Só que existe um problema de orgulho que faz com que a gente ache que a gente já esteja aqui. E aí, o que acontece é que pode acontecer uma coisa chamada desilusão. E a desilusão, ela acontece quando na vivência comum do nosso dia, a gente, de repente, está naquele dia de estresse, e os dias de prova são os dias de estresse, vocês sabem, né? Porque é muito fácil a gente acertar quando tudo está dando certo. É fácil a gente acertar quando a gente está descansado, quando a gente está com o sono em dia, quando a gente está de férias. A gente é maravilhoso, a gente acerta sempre. O problema é quando a gente está com várias noites dormindo pouco por causa de trabalho ou por outros motivos, que a gente está cansado, estressado por causa do trabalho, ou por questões familiares, ou por questões de saúde. Aí chega aquela prova comum, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, então elas vão acontecer, e aí a gente vai dar uma derrapada daquelas. Aí a gente fica, meu Deus, mas como que eu errei e caí numa coisa dessa? Aí a gente fica triste. Normal. Aí, a visão saudável é, caiu, levanta e segue adiante. O problema é quando a gente fica lá se lamentando, nossa, mas não adianta, eu estou estudando, eu não mudo, eu estou fazendo tarefa e não adiantou nada. Como é que pode alguém como eu cair numa situação pequena dessas? Mas a gente cai. Por quê? Nós somos espíritos imperfeitos. Então, nesse trabalho, para a gente começar a dar conta de lidar com os nossos conflitos, a gente tem que aprender a trabalhar o sentimento de aceitação. Primeiro, a gente tem que aceitar como nós estamos, o como nós nos encontramos neste momento, porque a gente só dá conta de enxergar aquilo que a gente aceita. Se a gente nega, significa que nós não iremos trabalhar esses aspectos.
Se a gente aceita, nós partimos de um ponto onde nós teremos mais facilidade de trabalhar essas questões em nós mesmos. E aí nós poderemos fazer as pazes com a gente e trabalhar, porque esse processo de autotransformação, na busca do crescimento, do desenvolvimento de nós mesmos, ele não é um trabalho que é feito a toque de caixa. Ele não é feito assim, a gente estabelece uma meta e na semana que vem a gente é um espírito puro. Aqui, não é assim não. A gente tem que ter em mente que esse trabalho é um trabalho que vai se desenrolar ao longo da nossa encarnação e ele vai continuar ainda ao longo de muitas encarnações. Mas é lógico, a gente tem que manter esse foco, a mente, com o desejo de nos tornarmos um pouco melhores a cada dia. E mesmo se nós estivermos bem ao lidarmos com as situações de queda, nós poderemos aprender muito com as nossas quedas. Porque só erra quem está tentando acertar. Só erra quem está passando por provas. Se a gente não errou antes naquela situação, é porque a gente ainda não tinha passado pela prova. E aí então, se a divindade ofereceu para a gente aquela prova, é porque já considera a gente aptos a passarmos por aquela experiência. Vamos lembrar, a divindade ela age com base na misericórdia divina e não coloca nenhuma experiência que seja incompatível com a nossa capacidade. Mas a questão é que nós nos colocamos em situações de eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar, eu não posso estar errado. E aí a gente vai ter dificuldade de ceder, de perdoar, porque se a gente não está se perdoando, como é que a gente vai perdoar o outro? A gente só dá daquilo que a gente tem. Olha o conflito que gera mais conflito, né? Então, mas a gente pode, se caiu numa situação, numa prova, parar e meditar sobre essa experiência, buscando encontrar qual postura eu poderia ter nessa situação que o desfecho daria um resultado diferente. Gente, isso é extremamente importante de se fazer, porque se eu tomei bomba numa prova, sabe o que significa? Mais adiante eu passaria por essa prova de novo. Se você está cursando uma disciplina, ou um ano na escola, se você tomou bomba, tem como você seguir adiante? Você vai ter que repetir. Aquela prova que a gente não passou, a gente vai fazer ela de novo. Então, a gente tem que se preparar para que da próxima vez a gente dê conta de dar uma resposta diferente na mesma situação. Porque se a gente errou, para acertar, a resposta tem que ser diferente. E eu vou falar para vocês uma coisa. Uma das coisas difíceis da gente mudar é porque nós estabelecemos condicionamentos, hábitos. Porque a gente repete a coisa de um jeito, repete, e depois que a gente condiciona, a gente não pensa, vai e faz daquele jeito, para depois falar assim, gente, mas por que não deu certo? De novo. Esse é aquele famoso conceito de insanidade, você fazer a mesma coisa querendo ter resultado diferente. Isso é insanidade, e é verdade. E aí, então, esse conflito, conforme a irmã do Fauvet trazer para a gente, ele está dentro da gente. Então, é algo que Paulo vivenciou. Todo mundo que deseja crescer, todo mundo que deseja se melhorar, em algum momento da sua caminhada, vai passar por esse conflito. Só não passa por esse conflito no nosso estágio evolutivo quem ainda não chegou nesse ponto de se esforçar para mudar. Paulo teve a oportunidade de dizer, porque o bem que quero, esse não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Isso é conflito ou não é? Gente, até Paulo passou por esse conflito. Até Paulo passou por esse conflito.
Mas ele disse, mas prossigo rumo ao alvo. Ou seja, ele não parou não, ele continuou. Então, é necessário a gente prosseguir, se permitir a continuidade. Quando a gente fala dessa questão dos condicionamentos, os condicionamentos eles estão no campo da consciência ou da inconsciência? Do inconsciente, do consciente ou do inconsciente? Hábitos e condicionamentos, eles estão no nosso inconsciente. A gente não precisa mais pensar para fazer, já vai no piloto automático. Hermance Dufour, ela tem um outro livro que se chama Emoções que Curam. E ela traz uma informação que é estarrecedora e, ao mesmo tempo, muito importante para a gente. Ela traz a seguinte estatística, e ela fala que isso daqui vale para a maioria das pessoas. Ela diz que 75% do tempo da maioria das pessoas, as pessoas estão presas no passado. Pensa no seu tempo. 75% do tempo, a pessoa fica presa no passado. 20% do tempo, a pessoa está presa no futuro. E só 5% do tempo, a pessoa está vivendo o momento presente. Vocês viram que dificuldade? Eu vou trazer de forma mais concreta para a gente entender o que significa isso. Porque ela está dizendo 75% do tempo preso no passado, 20% do tempo preso lá no futuro. Preso no passado, sabe o que é? É mágoa, depressão, é culpa, isso é estar preso no passado. Preso no futuro, você sabe o que é? É ansiedade. Significa medo do que está por vir. É esperar o pior para a sua vida. Vocês estão vendo que o senso de merecimento é pequeno, né? Porque se a pessoa está vivendo esperando o pior, a coisa não está boa. E só 5% do tempo a pessoa ela consegue viver o momento presente. Isso daí significa o seguinte: imagina uma pessoa que está dirigindo um veículo numa estrada, onde ela passa 75% do tempo olhando para o retrovisor. Está dirigindo olhando para o retrovisor. 20% do tempo a pessoa está olhando lá na frente, no 10º carro que está lá na frente. E só 5% ela está olhando para o que ela está vivendo ali naquele momento. Adivinha se tem chance de desastre isso daí? É a nossa vida, pois nós vivemos 5% do tempo conscientes do que nós estamos fazendo e 95% do tempo nós somos mobilizados pelo nosso inconsciente. Então é o nosso inconsciente que nos coloca em situações que depois a gente fica com dificuldade de sair. É o nosso inconsciente. André Luiz teve a oportunidade de trazer, no livro No Mundo Maior, a lição de Calderaro a respeito da casa mental. Eu já escutei palestrante espírita falando assim, a casa mental é a mesma coisa da segunda tópica de Freud, quando ele fala do id, do ego e do superego. Não é, porque quando você pega os conceitos, eles são diferentes. Mas tem correlação? Tem correlação, mas é diferente. Porque André Luiz ele trouxe uma visão mais ampla, porque leva a gente em consideração que nós somos espíritos imortais. Então, o modelo da casa mental de Calderaro é aquela casa de 3 pavimentos. O porão, a parte principal da casa e o sótão. As casas americanas dos filmes têm sótão. Aqui no Brasil a gente quase não tem. Mas é o seguinte, o porão vai representar o passado. O porão representa todas as vivências que a gente já teve. São muitas. Esse porão ele é gigante. É a parte maior da casa. Porque imagina só,
Quantas encarnações você já teve? Eu já escutei gente falando assim, eu fiquei sabendo que eu já tive 8 encarnações. Eu fiquei imaginando só se foi no último milênio. Aqui nós já tivemos milhares de encarnações. Milhares de encarnações como seres humanos, fora as encarnações no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. Você sabe que a evolução ela vai do átomo ao arcanjo, né? Mas isso é tema para outro estudo. Só para a gente lembrar o que representa esse nosso inconsciente. O inconsciente é tudo aquilo que não está mais para a nossa consciência. E nós temos o inconsciente atual desta vida, que já é gigante, já é grande, mas o nosso inconsciente profundo, ele é infinitamente maior. Freud trouxe um exemplo de um iceberg para falar do inconsciente. O iceberg é uma montanha de gelo que está submersa no oceano. A água representa o inconsciente. A parte maior da montanha ela está submersa. Só uma pequena fração dela que está para fora, que é o consciente. Só que Freud só levou em consideração esta vida, esta existência. E ele já teve essa sacada, de que a maior parte do nosso psiquismo ele está no inconsciente. E Freud já havia dito que nós somos mais mobilizados pelo nosso inconsciente do que pelo consciente. Então isso daí é mérito total para Freud. Mas Calderaro trouxe a visão da espiritualidade, que nós somos espíritos imortais. E aí nós já tivemos então o inconsciente, temos o inconsciente desta vida, mas temos o inconsciente das nossas outras vidas, do período da erraticidade. Toda vez que a gente estava entre uma encarnação e outra, a gente estava no plano espiritual. O que você fez nesse período? Você também lembra? Não lembra. Está no inconsciente. E isso daí afeta a gente também. Então o inconsciente se encontra também, além do nosso passado, hábitos, condicionamentos, vícios, estão aqui no inconsciente. O consciente é a parte principal da casa, é onde tem cozinha, sala, né, os quartos, é a parte principal da casa, que a gente mais usa. O consciente representa o presente, representa os potenciais que nós temos, que nós conseguimos acessar agora, que estão disponíveis para a gente acessar agora. E ele fala do superconsciente, que é muito diferente do superego. A gente não vai falar do superego, tá, gente? Porque o superconsciente, ele é como se fosse um vir a ser. O superconsciente representa o futuro, representa o somatório de valores, de características nobres que nós reconhecemos como tal, mas que a gente ainda não dá conta de vivenciar. Nós não conseguimos visualizar assim potenciais que a gente fala assim, nossa, quando eu for grande eu quero ser assim. É o superconsciente. E o nosso esforço deve ser fazer o quê? Trazer o superconsciente para o consciente. Ou seja, aquilo que a gente tem como meta, que a gente se esforce para vivenciar. E a gente cria o condicionamento, o hábito dele, para que isso daí se torne uma segunda natureza nossa. Porque a gente ainda, para fazer o bem, a gente tem que pensar. Nossa, mas espera aí, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Quando a gente tem que fazer isso, e é importante que a gente faça, quer dizer que a gente ainda não criou o hábito de agir no bem. Porque se a gente já tivesse o hábito de agir no bem, a gente nem pensaria, a gente já agiria no bem. Por que Jesus ele foi perfeito em tudo que ele fez? Porque ele não tem inconsciente, para começo de conversa. E todo o condicionamento do Cristo é de agir perfeitamente. Não tem jeito de um espírito como Jesus errar em nada. Ele não erra nem no pensamento, pelo grau de adiantamento dele. Mas Jesus representa aquele nosso superconsciente no mais topo que a gente pode pensar. É Jesus. Então, dentro desse exemplo da Hermance Dufour,
5% do tempo nós estamos vivendo na parte principal da casa. 95% do tempo nós estamos lá no porão. O comando está vindo é de lá. Aí fica fácil da gente entender por que a gente às vezes quer uma coisa, a gente fala, pergunta para as pessoas, o que você quer para a sua vida? Não, eu quero ser feliz, não sei o que e tal, realizado, quero conquistar isso, aquilo, outro. Aí você pergunta, e como é que você está? A maioria das pessoas vão falar assim, olha, de vez em quando, mas na maior parte do tempo não é assim. Por quê? Porque existe essa disparidade entre o que a gente quer, que a gente tem como meta, e aquilo que a gente dá conta de vivenciar. Hermance Dufour, ela vai dizer o seguinte, no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Eu já não sou, ela está traduzindo um pensamento, né, está traduzindo a nossa vivência, assim, nesse movimento aí. Porque eu já não sou quem eu era, mas eu ainda não sou quem eu gostaria de ser. Então, quem eu sou nessa história? Aí a pessoa entristece. Ela fala assim, olha, eu já não tenho mais aqueles interesses, eu já não faço mais aquilo, mas eu ainda estou distante de ser esse espírito puro aqui. Gente, você está no caminho, segue, continua. Você está no caminho aí, tenha paciência, você vai chegar. Você vai chegar. Mas a gente vai lembrar o seguinte, porque a gente fica mirando em espírito puro, né? Mas na escala evolutiva é o seguinte, nós somos espíritos imperfeitos, para chegar em espírito puro tem um outro degrau aqui, espírito bom. Aí Joana de Ângeles, ela escreveu um livro que se chama O Homem Integral, livro maravilhoso também da série psicológica dela. Ela escreveu esse livro para poder dizer o seguinte, homem integral é o ser humano integral, tá? Enquanto humanidade. O ser humano integral, nós ainda não somos seres humanos inteiros. Porque na medida que nós carregamos esses conflitos, que têm ligação com a animalidade, que é o estágio evolutivo anterior, na medida que a gente ainda carrega a agressividade, o egoísmo, o orgulho, significa que nós ainda trazemos traços da animalidade, que impedem a expressão plena da humanidade. Aí ela escreveu esse livro para a gente trabalhar os nossos conflitos na busca da conquista de nos tornarmos seres humanos integrais. E ela coloca como modelo, claro, máximo de um ser humano integral, Jesus. Jesus representa o modelo perfeito para que nós possamos aspirar, mirar. Porque a doutrina espírita fala de reforma íntima. Reforma íntima pega também o mesmo modelo da casa, né? Então imagina, você tem uma casa e você quer fazer uma reforma. Mas para você fazer essa reforma, para você chamar lá a arquiteta, o arquiteto, a pessoa que vai fazer a reforma na sua casa, você tem que ter o quê? Você tem que ter um projeto, porque senão vai transformar a casa em quê? Você quer mudar o quê na casa? Você tem que ter um modelo, você tem que falar o que você quer que seja mudado. Jesus representa esse modelo a ser seguido, a ser copiado, a ser buscado na transformação desta casa, na reforma desta casa. Então, existe uma história muito bacana que ilustra esta questão do quanto nós somos mobilizados mais pelo inconsciente do que pelo consciente, que é uma história de 5 séculos antes de Jesus. Buda caminhava com seus discípulos pela estrada e, num determinado momento, eles se encontraram com os discípulos de um outro mestre. E um dos discípulos deste outro mestre se aproximou de um dos discípulos de Buda e começou a travar uma conversa com ele. E disse: o nosso mestre, ele é capaz de fazer coisas maravilhosas, ele é capaz de levitar, ele é capaz de materializar objetos,
Ele é capaz de coisas maravilhosas. E o seu mestre Buda? O que ele tem feito e ensinado para vocês? Aí o discípulo de Buda refletiu um instante e disse: o nosso mestre ensina a sentar quando estamos sentados, a caminhar quando estamos caminhando, a comer quando vamos nos alimentar e a dormir quando nos deitamos para dormir. Aí o discípulo do outro mestre disse: o que você está dizendo? Isso daí não tem nada de especial. Aí o discípulo de Buda disse: como não? A maioria das pessoas, quando estão comendo, estão pensando em outras coisas. Quando estão caminhando, não estão presentes ali. Muitas vezes, quando vão dormir, não conseguem se desligar. Nosso mestre nos ensina a vivermos plenamente aquele momento. E isso é especial. Isso é aumentar em muito os 5% de consciência na vida. Talvez seja o que vai fazer diferença entre acertar e repetir os nossos equívocos. Então, o nosso lado sombra, ele vai representar aquele aspecto do nosso inconsciente que a gente não aceita de jeito nenhum. São aqueles traços e características que a gente fala assim, que eu não sou isso daí de jeito nenhum, mas nunca. Mas aí quando a pessoa se depara com alguém que tem aquele traço, a pessoa ela fica brava, ela quer bater na outra pessoa praticamente. Por quê? Ela está projetando, ela está identificando na outra pessoa aquilo que ela não aceita nela própria. Isso daí se chama mecanismo de defesa do ego. Os mecanismos de defesa do ego, que são muitos, eles tiram a pessoa da realidade. Eles adulteram, eles alteram a percepção da realidade. São mecanismos úteis durante um tempo, porque eles têm o objetivo de fazer com que a pessoa sofra menos. Mas se a gente fica muito tempo neles, a gente vai ficar estacionado. Então a gente tem que ter a coragem de fazer esse autoenfrentamento, de parar e olhar para dentro, parar e reconhecer como nós estamos agora, para que a gente possa dar conta de verdadeiramente estabelecer um programa de crescimento e de transformação. Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa, não tem problema nenhum de nós sermos imperfeitos. Vocês acham que uma criança que está no jardim, ela deve se envergonhar porque ela está aprendendo as primeiras letras lá agora? Porque ela está aprendendo a fazer garatujas, a pegar no papel, porque ela está treinando coordenação motora fina. Vocês acham que a criança tem que se envergonhar disso? Não é um processo natural que, se ela continuar, ela vai adquirir habilidades e um dia ela vai crescer em potencial e em expressão. Nós também já passamos por essa fase. E por que a gente não admite isso enquanto espíritos? Porque o espírito também tem idade. É o orgulho que não deixa a gente admitir a nossa imperfeição. E o orgulho, então, paralisa a nossa própria autotransformação. Então é necessário a gente aceitar que nós somos falíveis. Aceitar a nossa imperfeição não significa que nós ficaremos estacionados. Tem nada a ver com isso. Aceitar a imperfeição não significa que nós ficaremos relaxados e não, então tá bom, eu vou curtir minha vida, eu sou imperfeito mesmo. Eu posso errar à vontade. Não tem nada a ver. Isso daí é um pensamento leviano, pensar dessa maneira. Mas aceitar a nossa imperfeição significa que nós estaremos fazendo as pazes com nós mesmos. Significa que nós poderemos relaxar para poder curtir a viagem, porque o processo de evolução
ele é uma viagem. Não dá para a gente achar assim, olha, quando eu virar espírito puro, aí eu vou ser feliz. E a viagem, você não vai curtir a paisagem, não? Gente, cada fase tem a sua beleza. Assim como para a criança tem a sua beleza lá, o brincar, as descobertas. Na adolescência tem a sua beleza e por aí vai. Enquanto espíritos também é a mesma coisa. Nós deveremos aprender a ter essa visão, porque a doutrina espírita nos ensina isso. Nós somos espíritos imortais, viajores do progresso. A Terra representa só uma das escolas que nós iremos passar. Nós já passamos por outras, viemos parar aqui, e seguramente no futuro, quando nós tivermos condição, ascenderemos para outras escolas mais avançadas, e assim por diante. Gente, esse processo não tem fim. Mas é necessário a gente fazer as pazes para que a gente possa viver bem. O conflito que existe dentro de nós é porque nós andamos com um chicotinho na mão. A gente vive se martirizando. A gente não se permite relaxar. E aí então, imagina só, quanta energia a gente não gasta com isso, que poderia ser gastada trabalhando no bem, estudando, aproveitando a vida, estando mais presente nas situações, vivendo melhor com a gente mesmo e com as pessoas. Fala sério, mesmo num planeta de provas e expiações, a gente poderia aprender a viver de um jeito mais leve. Sim. Porque às vezes as pessoas dizem, não, mas porque a Terra, o planeta Terra é um vale de lágrimas. Se a pessoa acredita que é, para ela vai ser. Aquilo que eu acredito é o que eu vou encontrar. É assim. Inconsciente. Vai fazer com que a pessoa só encontre situações para confirmar a crença dela. Crença também está lá no inconsciente. A crença de que tudo na Terra é um vale de lágrimas, ela vai, situação após situação, encontrar dores e sofrimentos para falar, está vendo? Eu sabia. Porque toda vez que ela se deparar com alguma situação que poderia ser feliz, uma porta aberta, ela não vai falar, não é, isso não existe. E ela vai para a situação difícil. Isso vale para tudo. Então, porque nós somos regidos pelo nosso inconsciente. Então, Joana de Ângeles, ela vai propor para a gente o caminho do autoconhecimento, do autodescobrimento. Autoconhecimento, tem muita gente que acha que é só olhar para dentro e falar assim, olha, agora eu me conheço muito bem. Porque a pessoa acha que olhou, viu um pouquinho, é como alguém que chegou aqui na sala, deu uma olhada, não, eu já conheço a sala, eu já sei o que tem aqui, olha, tem tantas poltronas, tem tantas caixas de som, tem tantas janelas, eu conheço. Aqui, é muito mais do que isso. Autoconhecimento não é só o processo de ver e descobrir, é o processo de ver, descobrir e acessar aquilo que já é conquista, que ainda não está usando, e modificar e transformar aquilo que precisa ser melhorado. Autoconhecimento tem a ver com transformação. Autoconhecimento tem a ver com mudança, com melhora, com crescimento. Autoconhecimento não é só ver. Como alguém que vai num país, visita e fala assim, não, conheci tal país. Isso é o autoconhecimento. Não é. Autoconhecimento é você ir para esse país e fazer melhorias nesse país. É você morar lá, conhecer os nativos, fazer propostas de crescimento e aprender com os valores que eles já têm lá. Isso é autoconhecimento. Então, a proposta do autoconhecimento ela é mais ampla do que isso. Então, essa autotransformação que é proporcionada pelo autoconhecimento, no Espiritismo é chamado de reforma íntima. Então, é uma mudança da perspectiva de nós mesmos. Se nós mudamos a visão de nós mesmos e a visão do mundo, tudo aquilo que a gente vai vivenciar no mundo se torna diferente. Eu posso lidar com o outro como sendo um adversário. E aí, todos os relacionamentos que eu tiver serão conflituosos, porque eu estou vendo no outro um adversário. Ou eu posso ver no outro um irmão.
aí a visão vai ser fraterna. É muito diferente. Se eu vejo o mundo com olhos mais leves, a vida será mais leve. Se eu vejo a vida com olhos de dificuldade, é o que eu encontrarei. Lembra aquilo que Jesus disse: se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Porque o nosso perispírito reflete o nosso sentimento, reflete a nossa visão, porque essa visão saudável da vida é uma visão de alguém que está se transformando, de alguém que está em processo de crescimento. Então, para esse saneamento dos nossos conflitos, a gente precisa de algumas ferramentas para fazer isso. É lógico que é necessário o conhecimento, o estudo, é necessário o autoconhecimento, mas também é muito necessário o auto-amor, é muito necessário o auto-perdão, para que a gente não fique preso na culpa, no dano, para que a gente se permita recomeçar, reconstruir, reparar. E aí, então, para isso, um outro mecanismo importante para sanear os nossos conflitos tem a ver com a atividade de crescimento, a atividade no bem, o trabalho, aquele trabalho que transforma. E o Espiritismo vem nos trazer um conceito de trabalho muito mais amplo do que aquele que a gente encontra nos dicionários, dizendo que toda ocupação útil é trabalho. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, todas as vezes que a gente aproveita bem o nosso tempo, nós estamos trabalhando. Se a gente vem para cá assistir um estudo, isso é trabalho. Se a gente para um tempo para ler um livro que seja útil, isso é trabalho. Se a gente para ter um tempo de convívio e temos diálogos bons, úteis, isso é trabalho. Se eu mando uma mensagem de WhatsApp que possa beneficiar alguém, isso é trabalho. Então, toda ocupação útil é trabalho. E aí, nesse sentido, uma prece é trabalho, um pensamento no bem é trabalho. E aí a gente descobre que a gente pode aproveitar bem as oportunidades que a vida nos oferece para ir trabalhando dentro de nós esses conflitos. E aí a gente lembra também daquilo que Jesus nos trouxe, vigilância e oração. O papel do vigilante não é de atacar, o papel do vigilante é de cuidar, é de antecipar. A vigilância é para que nós antecipemos o risco e o perigo. E o maior perigo, vocês já sabem, está dentro de nós. Está dentro de nós, é o nosso homem velho, que precisa ser vigiado não para ser destruído, mas para ser conquistado, para ser transformado. E a oração, que vem nos proporcionar uma mudança vibratória, uma mudança imediata de sentimento, do nosso tônus psíquico, para uma sintonia mais ampla, já antecipando para este momento o nosso futuro. Vocês sabiam disso? Imaginem só, quando a gente faz uma prece, o nosso tônus vibratório vem para cá. Ou seja, é como se a gente já tivesse evoluído a esse ponto, mas é só o tempo da oração. Aí a gente vai fazer o esforço para chegar aqui. Quando a gente chegar aqui, a nossa oração vai vir até aqui, e assim por diante. Por isso é importante sentimento e clareza nas nossas preces, para que a gente se sinta envolvido nessa aura que nos propicia o crescimento. Porque tudo na vida estimula o crescimento. Deus é amor, Deus é bondade infinita. Nós estamos imersos em Deus. Tudo conspira para o nosso crescimento, mas é necessário a gente perceber que a vida conspira para que a gente siga nesse fluxo, buscando crescer. Então vamos pensar sobre isso, né? Muita paz para todos, fiquem com Deus, até uma próxima vez.